Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas hoje acordei com um peso no peito que não sai, então resolvi botar pra fora. Talvez alguém precise ouvir, ou talvez eu só precise me livrar disso de uma vez. Eu nasci na Congonhas do Campo, Minas Gerais, numa casa pequena de 2 cômodos, chão de terra batida. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavadeira. A gente não tinha nada, mas também não faltava o essencial. O problema não era a falta de dinheiro, era o meu pai. Ele bebia desde que eu me entendo por gente. Não era aquele bebedeiro social, não. Era todos os dias, sem exceção. Cachaça barata, comprada no boteco da esquina, onde ele passava mais tempo do que em casa. Eu era o mais velho de 3 irmãos. Minha mãe, coitada, trabalhava de sol a sol, espremendo roupa no tanque até as mãos racharem. Mas mesmo assim, todo final de tarde, era a mesma coisa. Meu pai chegava cambaleando, xingando, jogando as coisas pelo chão. Eu já sabia o que vinha pela frente. Minha mãe tentava acalmá-lo, mas ele não queria saber. Começava com empurrões, depois socos. Eu, com meus 12, 13 anos, tentava me meter no meio, mas ele me afastava com um tapa ou um chute. Uma vez, ele me jogou contra a parede tão forte que eu fiquei tonto por minutos. Você já viu uma criança apanhar da própria mãe? Não, né? Mas eu já vi meu pai bater na minha mãe até ela sangrar. E o pior não era a dor física, era o olhar dela depois. Um misto de vergonha e desespero, como se ela se sentisse culpada por não conseguir proteger a gente. Eu jurava que quando crescesse, ia matar aquele homem, ou pelo menos sumir da vida dele. Com 15 anos eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. O dono, seu João, era um homem sério, mas justo. Ele via as marcas no meu rosto e não perguntava, só me deixava ficar até mais tarde se eu quisesse. Às vezes ele me dava um prato de comida quente antes de eu ir embora. Eu não falava nada, mas agradecia com o olhar. Em casa, as coisas só pioravam. Meu pai tinha começado a beber mais cedo, e agora até de manhã ele já estava alterado. Foi numa sexta-feira, depois do trabalho, que tudo mudou. Eu cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada no chão da cozinha, com o olho roxo e o lábio cortado. Meus irmãos, assustados, estavam num canto. Meu pai, bêbado como sempre, estava no quintal, gritando que ia matar todo mundo. Não sei de onde veio, mas alguma coisa dentro de mim estalou. Peguei uma faca da cozinha e saí para fora. Ele estava de costas, urinando na cerca. Quando virou e me viu com a faca na mão, riu. Vai fazer o quê, moleque? Matar seu próprio pai? Eu não respondi. Só apertei a lâmina com mais força. Ele avançou para cima de mim, tropeçando nos próprios pés. Eu poderia ter enfiado a faca nele ali mesmo. Juro que queria. Mas alguma coisa me segurou. Talvez o medo, talvez a ideia de que se eu fizesse isso, ia virar igual a ele. Joguei a faca no chão e saí correndo. Não olhei para trás. Peguei minhas poucas coisas, o pouco dinheiro que tinha guardado, e fui embora. Não tinha destino, só sabia que não podia ficar ali mais um minuto. Andei até a rodoviária e peguei o primeiro ônibus que saiu. Acabei parando em São Paulo, numa pensão barata no Brás. Arranjei trabalho como ajudante de carga, depois como servente de pedreiro. Não era fácil, mas pelo menos eu dormia sem ouvir gritos. Às vezes, quando a saudade apertava, eu ligava para minha mãe de um orelhão, mas sempre desligava rápido, com medo de meu pai atender. Foi num domingo, depois de uns 6 meses longe, que eu passei em frente a uma igreja pequena, com umas pessoas cantando lá dentro. Não era católica, não. Era da Congrega Cristã no Brasil. Eu nunca tinha entrado numa igreja assim, mas aquele dia tinha algo diferente. Uma mulher na porta me olhou e sorriu. Entra, filho. Jesus te espera. Não sei porquê, mas entrei. Dentro era tudo simples. Nenhum luxo, nenhuma encenação. Só pessoas cantando de coração, algumas chorando. Um homem no púlpito falava de perdão, de mudança, de uma vida nova. Eu não acreditava muito naquilo, mas fiquei. Quando terminou, uma irmã se aproximou e perguntou se eu queria orar. Eu não sabia orar direito, mas ela segurou minha mão e falou por mim. Foi a primeira vez em anos que eu senti um alívio no peito. Comecei a frequentar os cultos. Não era nada mirabolante, não tinha show, não tinha pastor famoso. Saí do culto naquele domingo com um peso a menos, mas ainda assim com as mãos sujas de óleo de motor e as unhas cheias de terra. Não tinha trocado de roupa, nem de vida, mas algo dentro de mim tinha se mexido. A irmã que orou comigo, Dona Maria, descobri depois, me deu um abraço apertado e um pão de mel caseiro embrulhado em papel alumínio. Volta na quarta, filho. Tem estudo bíblico às 7. Voltei. Não porque acreditava piamente, mas porque não tinha mais nada para fazer à noite além de ficar no bar da esquina ouvindo os mesmos velhos contarem as mesmas mentiras.
O estudo era numa salinha nos fundos da igreja, com cadeiras de plástico e um ventilador que rangia. O pastor, um homem magro de óculos grossos, lia um versículo e perguntava o que a gente entendia. Eu não entendia nada, mas fiquei quieto. Até que um rapaz ao meu lado, o Zé, virou para mim e falou: "Primeira vez aqui, irmão." Balancei a cabeça. Ele sorriu, mostrou as mãos cheias de calos. Eu também comecei assim. Trabalho na construção. Às vezes a gente acha que não tem lugar pra gente, mas tem. Não respondi, mas aquilo doeu de um jeito bom. As semanas passaram e eu continuei indo. Não falava muito, só ouvia. As pessoas não faziam perguntas, não queriam saber do meu passado. Só me davam café ruim e bolacha Maria. Uma noite, depois do culto, o pastor me chamou num canto. "Você tá quieto demais, Raf. Tudo bem?" Eu não sabia o que dizer. Ele não insistiu, só colocou a mão no meu ombro. "Quando quiser falar, a gente tá aqui." Foi numa sexta-feira que eu quebrei. Tinha saído do serviço mais cedo, sujo de graxa, e resolvi passar na igreja só pra ver. Não tinha culto, só a Dona Maria varrendo o chão. Ela me viu pela janela e acenou para entrar. Sentei num banco do fundo, e sem saber por que comecei a chorar. Não foi um choro bonito, daqueles de filme. Foi feio, com soluços e cuspe, as mãos tremendo. Ela largou a vassoura, sentou do meu lado e ficou quieta. Quando parei, ela me deu um lenço de papel e falou: "Isso aqui é lugar de gente quebrada, meu filho. Não de santa." Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando saí, o céu já escurecia. Andei até o ponto de ônibus com as pernas pesadas, mas o peito não doía tanto quanto antes. No dia seguinte, acordei com uma mensagem no celular, número desconhecido. Asterisco, irmão, hoje tem mutirão na casa da irmã Cláudia. Ela tá sozinha com as crianças e o telhado tá vazando. Se puder ajudar, a gente sai às 8 da igreja. Abraço. Asterisco era o Zé. Fui. Não era nada de grandioso. Só um bando de homens com martelo, prego e madeira podre, suando debaixo de sol. A irmã Cláudia, uma mulher miúda com olheiras fundas, servia água com limão e agradecia a cada martelada. No fim do dia, o telhado não vazava mais, minhas costas doíam e eu tinha lascas nas mãos. Mas quando ela me olhou nos olhos e disse "Deus te abençoe", senti uma coisa que não sentia faz tempo, que eu ainda servia para alguma coisa. Comecei a ajudar nos mutirões. Não falava de Deus, não cantava, não levantava a mão para a glória. Só carregava tijolo, serrava madeira, consertava o que estava quebrado. E sem perceber, eu também ia sendo consertado. Até que um dia, depois de meses, o pastor me chamou de novo. Dessa vez, não foi num canto. Foi na frente de todo mundo, no final do culto. "Hoje a gente vai orar pelo nosso irmão Rafael. Ele tem sido uma bênção para nós, e a gente quer que ele sinta o amor de Deus na vida dele." Fiquei paralisado. Não gostava de ser o centro das atenções, não gostava de emocionar os outros. Mas quando olhei para trás, vi o Zé, a Dona Maria, a irmã Cláudia, um monte de gente que eu nem conhecia direito, todos de mãos levantadas, falando coisas que eu não entendia, mas que soavam como uma promessa. Fechei os olhos. E pela primeira vez, orei sozinho. A voz do pastor ainda ecoava no salão vazio quando abri os olhos. As pessoas já se dispersavam, algumas me cumprimentando com apertos de mão ou tapinhas nas costas, outras só com sorrisos tímidos. O Zé ficou por último, encostado na parede perto da porta, as mãos nos bolsos da calça surrada. "Rapaz, tu tá diferente", ele disse, balançando a cabeça. "Não é nem pela barba que tu deixou crescer. É outra coisa." Não soube o que responder. A sensação era estranha, como se tivesse engolido um pedaço de céu e ele estivesse queimando por dentro, devagar. O pastor se aproximou, colocou a mão no meu ombro. "Deus tem um plano para você, Rafael. Às vezes a gente demora para enxergar, mas ele não desiste." Assenti, mas a palavra plano me deixava desconfortável. Plano soava como algo grande, como se eu fosse virar pregador ou missionário na África. Eu só queria, não sei. Talvez parar de acordar com o peito apertado. Talvez conseguir olhar no espelho sem sentir raiva. Na semana seguinte, o pastor me pediu para ajudar a arrumar as cadeiras depois do culto. Depois, foi para organizar a doação de roupas. Depois, para visitar o seu Antônio, um velho doente que morava sozinho num casebre nos fundos da igreja. Eu ia, levava sopa, ouvia ele tossir e reclamar da vida, e voltava para casa com as mãos cheias de terra de tanto varrer o quintal dele. "Tu tem jeito com os velhos", Dona Maria disse uma vez, enquanto eu consertava a cerca podre do seu Antônio. "Eles gostam quando a gente escuta sem pressa." Não era só os velhos. As crianças também começaram a me seguir, como se eu fosse um imã de gente quebrada. O menino do olho roxo, a garota que não falava, o adolescente que cheirava cola.
Eu não sabia o que fazer com eles, então só ficava por perto. Às vezes, levava um pão com mortadela. Às vezes, sentava no chão e deixava eles falarem. Ou não falar. Uma tarde, a irmã Cláudia me chamou no fundo da cozinha da igreja, onde ela lavava panelas enormes com as mangas arregaçadas. Rafael, você já pensou em fazer um curso? Tem uma escola bíblica noturna na cidade vizinha. Eu posso te levar de carro. Eu ri sem graça. Sister, eu mal terminei o ensino médio. E olha como foi. Ela secou as mãos na toalha, me olhou sério. Deus não escolhe os capacitados, filho. Ele capacita os escolhidos. A frase soou clichê, mas doeu, porque eu não me sentia escolhido. Sentia-me útil, talvez. Como um prego torto que mesmo assim segura uma parede. Comecei a ir às aulas. 2 vezes por semana, depois do trabalho na oficina, eu pegava carona com a irmã Cláudia e ficava 2 horas ouvindo sobre Moisés, Davi e Paulo. Não entendia metade, mas anotava tudo. Em casa, lia os versículos de novo, devagar, como se mastigasse cada palavra. Às vezes, o Zé me via com a Bíblia aberta na mesa da cozinha e só acenava com a cabeça, sem dizer nada. Um dia, o pastor me chamou no escritório. Rafael, a gente precisa de um líder para a juventude. Alguém que entenda essa galera. Eu não sei liderar nada, pastor. Você já tá liderando. Só não percebeu. E foi assim que, sem querer, virei responsável por um grupo de adolescentes que cheiravam a maconha e tinham os olhos vazios. A gente se reunia aos sábados na garagem da igreja, com cadeiras de plástico e um violão desafinado. Eu não sabia tocar, não sabia pregar, não sabia nem por onde começar. Então comecei pelo que sabia. Falei das vezes que apanhei do meu pai. Falei do dia que roubei um rádio para vender e acabei dormindo na rua. Falei da primeira vez que bebi até desmaiar, tentando apagar a voz na minha cabeça que dizia que eu não prestava para nada. Eles ouviram. Alguns choraram. Outros só olhavam para o chão, mas voltavam na semana seguinte. Até que um dia, o menino do olho roxo, o Lucas, me puxou depois da reunião. Raf, meu pai tá em casa de novo. Ele tá bêbado. Não precisei perguntar mais nada. Fui com ele. A casa fedia a pinga e suor. O homem estava sentado na mesa da cozinha, a garrafa na mão, os nós dos dedos inchados. Quando me viu, sorriu com os dentes amarelos. Quem é você, seu viado? Lucas se encolheu atrás de mim. Senti o coração batendo no pescoço. Sou amigo do seu filho, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. E acho que você precisa sair daqui por hoje. O homem riu e se levantou devagar. O riso dele era grosso, como se viesse do fundo da garganta, misturado com um chiado de catarro. A cadeira rangeu quando ele se apoiou na mesa, os dedos sujos de terra e nicotina marcando a madeira. Os olhos, vermelhos e úmidos, me fixaram como se estivesse medindo o tamanho do meu medo. Você acha que manda aqui, seu merdinha? A voz arrastada, mas cada palavra saía como um golpe. Esse menino é meu. Essa casa é minha. Você não é nada. Lucas tremia atrás de mim, as unhas cravadas no meu braço. Eu sabia que se eu recuasse, o homem ia sentir o cheiro do medo e não ia parar. Então respirei fundo, mantive os olhos nele e falei baixo, como se estivesse explicando algo óbvio. Você tá bêbado. E o Lucas não precisa ver isso. Ele deu um passo à frente, o cheiro de álcool me atingindo como um soco. Por um segundo, pensei que ia levar um murro. Mas então o homem balançou a cabeça como se estivesse tentando clarear as ideias, e soltou uma risada seca. Ah, tá. O herói chegou para salvar o dia. Ele pegou a garrafa, tomou um gole longo e limpou a boca com o dorso da mão. Sabe o que eu faço com o herói? Não esperei a resposta. Virei para Lucas e falei sem tirar os olhos do pai dele. Pega suas coisas. Você vem comigo hoje. O homem deu um passo brusco, a cadeira caiu com estrondo. Lucas se encolheu, mas não se mexeu. Eu me virei de novo, pronto para levar o que viesse, quando a voz da mãe dele ecoou do quarto. Chega, Paulo. Ela estava na porta, o rosto inchado, os braços cruzados sobre um ralo de camisa. Não gritou, não chorou. Só olhou pro marido com um cansaço que parecia ter anos. O menino vai. E você vai dormir isso aí antes que a polícia apareça de novo. Por um instante, achei que ele ia ignorar. Os músculos do pescoço dele ficaram tensos, as veias saltadas. Mas então ele soltou um grunhido, pegou a garrafa e se jogou no sofá da sala, virando as costas pra gente. Vai, seu otário. Leva o moleque. Não perguntei 2 vezes. Empurrei Lucas suavemente em direção ao quarto dele, onde ele enfiou algumas roupas numa mochila velha, as mãos trêmulas. Quando saímos, a mãe dele me entregou um saco plástico com um pão e um pedaço de queijo. Obrigada, ela sussurrou. Mas não volta aqui com ele amanhã, tá?
Deixa o Paulo esquentar a cabeça. Assenti. Não ia prometer nada. A rua estava vazia, só o barulho dos nossos passos e o zumbido dos postos de luz piscando. Lucas não falou nada até chegarmos na minha casa, um sobrado pequeno no fim da rua, com a tinta descascando nas paredes. Minha mãe estava na sala, costurando um rasgo na calça do meu pai. Levantei a cabeça quando ela me viu entrar com o menino atrás. Raf. Os olhos dela foram direto pro olho roxo de Lucas, depois pra mochila que ele apertava contra o peito. Ele fica hoje, falei, sem rodeios. O pai dele tá alterado. Ela não perguntou mais nada. Só assentiu, levantou e foi até a cozinha. Ouvi o barulho da panela no fogão. Senta aí, Lucas, ela chamou, a voz calma. Vou fazer um mingau pra vocês. Lucas obedeceu, mas continuou olhando pro chão. Eu me sentei do lado dele, sem saber o que dizer. Minha mãe voltou com 2 pratos fumegantes e um copo de leite. Come. Amanhã a gente vê o que faz. Lucas pegou a colher, mas as mãos ainda tremiam. Eu empurrei o meu prato para mais perto dele. Toma o meu também. Ele balançou a cabeça, mas não recusou. Comemos em silêncio. Do lado de fora, um carro passou buzinando, e o som pareceu longe demais, como se estivéssemos numa bolha. Minha mãe se levantou, foi até o quarto e voltou com um cobertor. Você dorme no sofá, ela falou para Lucas. Raf, arruma um travesseiro para ele. Assenti. Quando voltei, Lucas já estava deitado, enrolado no cobertor, os olhos fechados. Não sei se ele estava dormindo ou só fingindo. Minha mãe me chamou pro corredor. Isso vai dar problema. Ela sussurrou. O pai dele não vai deixar barato. Eu sei. E se ele vier aqui? Olhei para a sala, onde Lucas respirava fundo, como se estivesse segurando algo dentro do peito. Então a gente chama a polícia. Ela suspirou, passou a mão no meu cabelo. Você tá crescendo, filho. Mas ainda é moleque para essas coisas. Não. Fiquei quieto, ouvindo o barulho da chuva batendo nas telhas. Minha mãe apertou meu ombro antes de voltar para a cozinha. Não conta para ninguém, ela falou baixo. Nem pro seu pai. Tá bom. Entre no quarto, mas não consegui dormir. Fiquei imaginando Lucas acordado no sofá, ouvindo tudo. Ou pior, imaginando o pai dele batendo na porta. De madrugada levantei. Ele ainda estava lá, imóvel. Só o peito subindo e descendo rápido demais.